Olá, tudo bom com você? Como é que você está hoje? Como é que você está passando o seu dia? Tudo na paz, tudo na graça, abençoado por Deus. Glória a Deus, aleluia. Isso é muito bom. Quero ler com você hoje um texto que está no Salmo 120. O primeiro versículo do Salmo 120, ele diz assim: Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e ele me ouve. O salmista aqui nos diz que quando ele está angustiado, quando ele está passando por problemas, quando ele está atribulado, ele clama ao Senhor. E o Senhor, Deus, ouve ele, escuta ele, presta atenção no que ele está falando. E é interessante como nós, no nosso dia a dia, a gente tem uma visão errada de Deus. Porque a gente olha muitas vezes para Deus e a gente enxerga Deus como sendo uma pessoa extremamente ocupada, uma pessoa extremamente atarefada, uma pessoa que corre para um lado, corre para o outro, tem tanta coisa mais importante para fazer que ele não vai prestar atenção numa pessoa tão insignificante como eu, como você. Ele não vai prestar atenção na minha necessidade, na sua necessidade, porque nós somos tão pequenos, tão insignificantes, que Deus não vai prestar atenção em nós. E isso eu quero dizer para você, eu quero te dar uma notícia boa para você. Isso é um engano e uma mentira que o nosso inimigo coloca na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso coração, de que Deus não presta atenção nas nossas orações, de que as nossas orações não têm grandes relevâncias e grandes importâncias para Deus. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. E eu quero aproveitar para dizer para você, justamente no dia de hoje, né? Dia 1º de abril, que a maioria, grande maioria das pessoas dizem que hoje é o dia da mentira. Só que hoje é o dia da verdade, porque a mentira não merece um dia como homenagem a ela. Então hoje é o dia da verdade, hoje é o dia em que você vai ouvir a verdade. Hoje é o dia em que você vai ouvir que Deus se preocupa com você, especificamente com você, especificamente com aquilo que está acontecendo na sua vida. Deus se interessa sim pelo que você está passando. Deus se interessa sim pela sua tribulação, pelo seu problema, por aquilo que está te angustiando. E é por isso que o salmista nos fala, aqui no Salmo 120, como nós lemos, ele fala: Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e ele me responde. O salmista ele fala aqui com extrema certeza, com extrema segurança, de que ele clama e Deus ouve e responde. Sabe, nós precisamos ter a certeza de que as nossas orações são ouvidas. Nós precisamos ter a certeza de que Deus fala conosco, Deus nos ouve, Deus nos trata como filhos. Deus nos trata como aqueles que foram resgatados e redimidos pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, e hoje nós fomos transportados para o reino de Deus, para sermos herdeiros de Deus, para ser o nosso primogênito, é o filho primogênito. Jesus deixou de ser o unigênito, que é filho único, e passou a ser o primogênito, que é o primeiro entre muitos. E Deus ouve a nossa súplica, Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve aquilo que nós colocamos diante dele.
No Salmo 4, nós vemos também umas pérolas para a nossa vida, uns ensinamentos que nos trazem, assim, conforto, nos trazem alegria, esperança de que Deus nos ouve. O Salmo 4, versículo 1, ele começa assim: responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio na minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Sabe, nós temos tanta certeza de que Deus nos ouve, que a gente clama aqui, o salmista, ele clama a Deus por resposta. Ele clama a Deus por justiça. Ele clama a Deus por alívio na angústia. Ele clama a Deus por misericórdia. E ele clama a Deus para que Deus ouça a oração dele. E aqui eu quero fazer uma advertência. Quando nós orarmos a Deus pedindo a ele justiça, nós precisamos olhar muito bem para a nossa vida. Sabe por quê? Porque quando nós clamamos para Deus por misericórdia, Deus vem com a sua misericórdia. Deus vem com a sua compaixão. Deus vem com como é que eu posso dizer? Ele não vem com castigo. Ele vem com sabedoria, ele vem com compaixão, como eu já disse. Mas quando nós clamamos a Deus por justiça, Deus envia o seu anjo. O seu anjo faz justiça e o anjo não tem misericórdia. E ele faz justiça tanto para um lado quanto para o outro. Quando nós oramos a Deus pedindo justiça, nós temos que ter a certeza de que a nossa vida está muito em ordem. Porque o anjo vai trazer justiça tanto para nós, quanto para aquele que está causando a situação que nos angustia. Tanto para nós, quanto para a situação problemática que nós estamos passando. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente clama a Deus por justiça. Mas vamos continuar aqui. O Salmo 4, ele traz para nós 3 princípios, aonde nós aprendemos a como passar, a como suportar, a como chegar do outro lado nas tribulações que nós passamos. Ele traz para nós o segredo para sobreviver a um longo período de agonia. Ele traz para nós 3 coisas importantes que nós precisamos observar e fazer para passar por longos períodos de problemas, de tempestades, de deserto. O primeiro princípio é que nós temos que ser honestos com Deus na nossa vida de oração. Nós temos que buscar ter uma vida de oração com Deus. Uma vida sincera de oração. Sabe, seja no seu quarto, no secreto, seja se você tem o costume de passar o dia inteiro orando. Tem muita gente que passa o dia inteiro orando, o dia inteiro ligado com Deus, conversando com Deus. Tem aquelas pessoas que preferem entrar para o seu quarto, trancar a porta, ficar ali quietinho durante um tempo. Sabe, não importa a forma como você faz. O que importa é que nesses momentos de oração, você seja honesto com Deus. Você diga para Deus, olha Deus, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Sabe Deus, eu estou precisando que o Senhor me perdoe aqui e ali. Eu errei aqui e ali. Então você ser honesto na sua oração e nas suas petições a Deus, isso é o primeiro princípio para você suportar
passar longos tempos em problemas, em tribulações, longos tempos no deserto. Porque muitas vezes, sabe, Deus não vai nos responder imediatamente. Muitas vezes nós temos que esperar o tempo de Deus, nós temos que esperar a vontade de Deus, nós temos que esperar o propósito de Deus na nossa vida, porque os planos de Deus são melhores que os nossos. Os caminhos de Deus são melhores e mais altos, maiores do que os nossos. A sabedoria de Deus em colocar as coisas para nós no tempo certo é muito maior do que a nossa. Às vezes, quando nós oramos, se Deus nos respondesse imediatamente, a gente perderia a nossa bênção e ainda sairia da presença de Deus. Mas Deus, ele vê o futuro. Deus, ele sabe o que vai acontecer no futuro. Ele sabe quando ele pode lhe dar a resposta para aquela oração que você está fazendo. Ele sabe o que você precisa aprender e o tempo que você vai levar para aprender aquilo que Deus quer te ensinar naquela tormenta, naquela tribulação, naquele problema que você está passando. Então, em primeiro lugar, como nós dissemos, nós devemos ter honestidade na nossa vida de oração com Deus. Temos que ser honestos com Deus. Em segundo lugar, nós temos que ter confiança que Deus nos ouve e que Deus se preocupa conosco, com aquilo que está acontecendo conosco. Mesmo quando nossas orações têm o calor, sabe, a dor, a angústia está dentro das nossas orações. Muitas vezes nós entramos diante de Deus e a gente vê isso no livro de Jó. Quando Jó perde todas as coisas, Jó entra diante de Deus, às vezes até com raiva. Por que que eu estou passando por isso? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então, mesmo quando as nossas orações têm ficam pesadas por causa dessa raiva, dessa angústia, dessa ansiedade, nós precisamos ter confiança que Deus nos ouve e que Deus se preocupa com os nossos problemas. Deus se preocupa com o nosso desespero. Deus, ele vê a nossa atitude, a nossa situação angustiante. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé de que Deus se preocupa conosco como um pai amoroso se preocupa com os problemas dos seus filhos. Em terceiro lugar, nós precisamos entender que louvar a Deus, ser gratos a Deus, engrandecer o nome de Deus no meio dos nossos problemas. Nós precisamos incluir isso nas nossas orações, nos nossos momentos devocionais. Sabe, mesmo quando a nossa situação parece desesperadora, mesmo quando a gente não vê solução no final do túnel, mesmo quando a gente não vê saída para aquele problema nosso, a gente precisa louvar e agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque você está vivo. Você está vivo, você está lúcido, você pode orar a Deus, você pode entrar na presença de Deus. Quantas pessoas gostariam de ter a oportunidade de entrar na presença de Deus e se arrepender dos seus pecados, ou até mesmo entregar a sua vida para Deus, mas não tem mais essas oportunidades, por quê? Porque morreram. Porque perderam a sua vida no caminho, no percurso. Nós precisamos entender que nós temos que ser sempre gratos, agradecidos a Deus. Louvar a Deus em todo o tempo, em toda situação que nós estamos passando, não importa o que esteja acontecendo, nós precisamos louvar a Deus, agradecer a Deus.
Agradecer pelos nossos problemas, agradecer pelas tribulações, agradecer porque Deus nos sustenta, Ele nos mantém de pé. Mesmo estando em tribulações, Deus está operando na nossa vida. Ele está trabalhando, Ele está nos ensinando. Aquele problema, aquela angústia, ela tem um propósito na nossa vida. É nos ensinar, é nos colocar para frente. Muitas vezes é nos tirar, fazer com que a gente saia daquele caminho errado e venha para um caminho certo. O problema é que nós precisamos abrir os nossos olhos e confiar que aquilo que está acontecendo com a gente é permissão de Deus para que a gente aprenda. Para que a gente saia do outro lado fortalecido. Para que a gente esteja preparado para outras coisas que virão. Entender que Deus ele se preocupa em todos os detalhes da nossa vida. E muitas vezes nós precisamos de um chacoalhão para poder acordar e ver que nós estamos pisando na bola, nós estamos vacilando com Deus. Que Deus não está se agradando das nossas atitudes, que o Espírito Santo está se entristecendo com aquilo que nós estamos fazendo. Muitas vezes Deus vem com avisos, mostrando, olha aqui. Aí, por exemplo, você tem uma tontura, você começa a ter uma dor de cabeça, e aquilo é estranho, mas você vai deixando para lá, você não olha o que é. São avisos. São avisos de Deus de que algo está acontecendo. E na maioria das vezes a gente não olha, a gente não presta atenção, a gente não observa. Então as coisas vão piorando, até que a gente vai no médico e recebe o diagnóstico de um câncer. Até que a gente vai no médico e recebe o diagnóstico de uma doença grave. E aí nós temos que cair de joelhos e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Porque nós não ouvimos aquilo que nós deveríamos ter ouvido. Nós não tomamos atitude quando Deus estava nos alertando. Porque Deus manda os seus profetas para falar com a gente. Olha, toma cuidado, sai desse caminho, isso aí não é para você. Olha, não escolhe isso não. Ó, essa escolha não é boa para você. Mas aí você fala... Eu sei o que é bom para mim. E mete as caras. E faz. E quebra a cara. E aí você sai correndo. Deus me ajuda, pelo amor de Deus. E muitas vezes Deus permite que a gente passe pelos problemas. Deus permite que a gente passe pelos desertos. Deus permite que a gente passe pelas angústias, pelas tribulações, para que a gente entenda que Ele é soberano, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele sabe o que é melhor para nós. Eu gosto muito do texto que está em Daniel 3:25, livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 25, aonde a palavra de Deus nos diz o seguinte: E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Aqui, 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se curvaram diante da estátua que o rei tinha construído e que eles tinham que adorar. E eles não adoraram. E o rei falou que aqueles que não adorassem a estátua seriam lançados na fornalha de fogo ardente e iriam morrer queimados.
E eles não adoraram, eles não se curvaram, eles não dobraram o seu joelho diante daquela imagem, porque eles falaram para o rei o seguinte: olha, meu rei, o único Deus, o único soberano Deus, para o qual eu me dobro, para o qual eu adoro, para o qual eu dobro os meus joelhos, é o verdadeiro Deus, é o Senhor dos exércitos, é o Rei dos reis, é o verdadeiro Deus. E o rei ficou muito angustiado, ficou muito raivoso, ficou com muita raiva, porque ele queria ser adorado. E os oficiais do rei estavam dizendo: olha, os hebreus, os israelitas estão confrontando o rei, estão afrontando o rei, eles não vão adorar a estátua do rei. Porque sempre vai ter aqueles ao seu lado que vão colocar lenha na fogueira, para que você seja testado, queimado. E aí o rei manda jogar os 3 na fornalha, e eles oraram, a oração deles foi uma declaração de fé, sabia? Diante do rei, eles falaram o seguinte: rei, mesmo que o Senhor nos jogue na fornalha, se for da vontade do nosso Deus, ele nos livrará da fornalha. Mas se não for da vontade do nosso Deus, nós morreremos, mas a sua estátua nós não adoraremos. Olha só o que uma declaração de fé se transforma em uma oração. Muitas vezes o que Deus está esperando de nós não é uma oração de súplica. Oh Deus, por favor, me ajude. Eu sou tão vítima. Eu estou passando por isso e por... Não. Deus está esperando de nós uma declaração de fé. Deus está esperando de nós que nós apontemos o dedo para aquele que está nos afrontando e que a gente diga para ele: pode até me matar, eu posso até morrer, mas eu não nego a minha fé. E Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. E quando os 3 foram jogados na fornalha, quando o rei olhou lá dentro, tinha 4 pessoas. E ele fala: mas não foram 3 os que nós jogamos? Foram, mas tem 4. Por quê? Porque Jesus estava lá dentro, dando salvação, dando livramento, dando suporte para aqueles 3 que tinham a certeza da salvação de Deus. Seja para a vida eterna, seja para saírem da fornalha ilesos, como eles saíram. Saíram da fornalha sem ter nem cheiro de fumaça, porque Jesus livrou eles dentro da fornalha. Então, quando nós clamamos a Deus, colocando os nossos problemas diante de Deus, nós podemos ter a certeza de que Deus vai nos dar vitória. Que essa palavra hoje venha trazer essa certeza de fé no seu coração. Venha trazer essa esperança, essa certeza, essa maravilhosa graça de Deus no seu coração, de que Ele está cuidando de todas as coisas, de que Ele se preocupa com o mínimo detalhe da sua vida. Você é importante para Deus, independente do que você esteja passando, independente daquilo que você já tenha feito na sua vida. A partir do momento que você se arrepender, pedir perdão dos seus pecados e entregar a sua vida para Deus, Deus passa a se preocupar com os detalhes da sua vida e Ele passa a trabalhar em seu favor, em meu favor. Glória a Deus, que essa palavra venha trazer a certeza, a segurança de que você tem um Deus, um Pai maravilhoso que cuida de você, cuida de todas as coisas, te sustenta, te provê todas as suas necessidades e te mantém de pé, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder, assine o nosso canal. Ajude a que a gente possa
mostrar para o YouTube que esse canal é relevante, que as palavras que aqui estão, os vídeos que aqui estão são relevantes, para que ele possa enviar esses vídeos para muitas pessoas, em muitos lugares, em nome de Jesus. Seja um missionário de Deus. Pegue essa palavra, pegue o link, envie para os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Seja um missionário, seja uma bênção. Seja uma bênção na vida de alguém, mandando essa palavra para ele, para que ele possa ter a certeza de que Deus trabalha a favor dele, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sua escola, onde você estiver, que você seja uma bênção, que você seja tremendamente abençoado por Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, abreijos para você e até o próximo vídeo.